Portanto, a última comunicação livre de hoje, que vai ser feita pelo Dr. Geraldo Fernando Vonguiri e, portanto, Dr. Orlando Machambice, portanto, ambos da Universidade Católica de Moçambique. Portanto, conferência esta que vai ser apresentada pelo Dr. Geraldo com o tema o nível de literacia dos estudantes do ano propedêutico da Faculdade de Ciências de Saúde, portanto, o caso da Universidade Católica de Moçambique. Dr. Vonguiri, portanto, temos 10 minutos para irmos para a sessão das questões. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer esta oportunidade que nos dão de apresentarmos a nossa comunicação. Em seguida, gostaria de referir que já falamos aqui hoje 2 ou 3 vezes sobre o nível de literacia dos nossos estudantes. O Dr. Arlindo referiu muito bem que os nossos estudantes são tidos como semi-analfabetos, até certo ponto. Portanto, esta característica de semi-analfabetos é realmente uma característica preocupante para todo o sistema de ensino. Especificamente, aqui vamos focalizar o ano propedêutico da Faculdade de Ciências de Saúde, que é o único curso que tem o ano propedêutico. Gostaríamos de referir ao problema principal, conforme já dissemos. Não queremos aqui trazer apenas informações relativas à literacia em si, mas enquadrar aos nossos estudantes em diferentes níveis de literacia, de acordo com os padrões internacionais de literacia. Por isso, a nossa questão de partida é qual é o nível de literacia dos estudantes do ano propedêutico. Em termos de nossos objetivos, o nosso objetivo geral é conhecer o nível de literacia dos estudantes do ano propedêutico. Como é lógico, para alcançarmos este objetivo, devemos descrever a capacidade que os estudantes do ano propedêutico têm de interpretar textos. Por quê? Porque o nível de literacia não se resume apenas na capacidade de produção escrita. Está também presente na capacidade de interpretação dos textos, a capacidade de compreensão. Portanto, se os nossos estudantes não são capazes de compreender os textos de acordo com o teor transmitido, logicamente que a sua interpretação ou então a transmissão deste conhecimento para a prática será deficitária. Por isso, consideramos aqui pertinente descrever esta capacidade e identificar o nível de literacia dos estudantes. Em termos metodológicos, gostaríamos de dizer, usamos 2 metodologias. Primeira pesquisa de método é de natureza qualitativa e quantitativa, à medida em que temos dados sociolinguísticos, que obedecerão o método quantitativo, e a interpretação dos textos produzidos pelos estudantes seguirá o método qualitativo. Com relação à questão colocada aos estudantes, gostaríamos de referir que os estudantes foram submetidos a uma questão da qual deviam produzir uma composição escrita. Esta composição devia ser produzida baseando-se na compreensão da citação retirada de um texto do Jacques Yves Cousteau. Portanto, este é um defensor, estamos a falar do defensor da ecologia marinha, portanto, Jacques-Yves Cousteau, um escritor francês. Em termos de dados sociolinguísticos, observamos que a maior parte dos nossos informantes tinham como língua materna, não o português, mas sim as línguas locais. Portanto, estamos a dizer aqui de um facto que pode, até certo ponto, influenciar no nível de compreensão e, consequentemente, no nível de produção linguística dos nossos estudantes. Gostaria de referir que, diretamente ligado a este aspecto, hoje, quando eu vinha para esta conferência, ouvi uma velha dizendo, em língua local, Mhore, Unagua, Tangwe, Mulongo, Wachita, Ntereze. Portanto, o que significa? Cuidado, porque a chuva condicionou que a terra fosse escorregadia. E eu fui buscar, encontrei exatamente uma expressão idêntica a esta nas nossas produções, nas produções dos nossos estudantes,
que dizia o seguinte: portanto, através destas ações, perdemos várias vidas humanas, afetam o clima, que detectamos as chuvas excessivas, que nascem as cheias. Destacamos ali, nascem as cheias. Este aspecto, a seleção verbal do verbo nascer, portanto, tem exatamente a mesma semelhança daquela velha que disse Mulungu Wachita Terese. Portanto, o Wachita, temos ali este verbo que é fazer, mas também que não encontra o seu enquadramento na língua local e usam, consequentemente, o verbo nascer. Para além da omissão do artigo, na expressão seguinte, e temos também a seleção da expressão o trem. Portanto, a seleção ali do trem refere-se ao meio ambiente, a degradação do meio ambiente. Estamos a dizer que as ações humanas degradam o meio ambiente. E o estudante diz, degradam sim ao trem. Este o trem refere-se a um elemento da natureza. Portanto, considerando-se que ele também, de facto, é um elemento da natureza que condiciona até certo ponto, na sua ação, a destruição da natureza. Portanto, este elemento, esta seleção da forma pronominal incorreta, que também é influência da língua local. Em termos do local de aprendizagem da língua portuguesa, observamos que a maior parte dos nossos entrevistados aprendeu português em casa, dado contrastante ao dado que diz respeito às línguas maternas. Portanto, se eles dizem, por um lado, que a maior parte deles aprendem português em casa, significa que deveriam ter o português, se calhar, como língua materna. Mas não é o que se nota. Eles aprendem português em casa e também têm lá a língua materna, que é a língua mais usada. Portanto, significa que a coexistência, a coabitação destas duas línguas pode influenciar no seu nível de literacia. De acordo com o nosso estudo, baseamos-nos em várias abordagens feitas pela professora doutora Ana Benavente, portanto portuguesa, que fez vários estudos em relação ao nível de literacia, que distingue os diferentes níveis em 5 níveis. Sendo o primeiro o nível em que revela a incapacidade absoluta de resolver qualquer tipo de questão, ou então qualquer tipo de tarefa. E encontramos aqui, para o nosso corpo de estudo, 3 estudantes que não foram capazes. No nível 1, encontramos 10 estudantes. Portanto, somando 10 mais 13, temos 13 estudantes do universo de 23 estudantes. Destacando logo que a maior parte dos nossos estudantes enquadram-se no nível 0 e 1, que significa baixo nível de literacia. O nível 1 é aquele em que os estudantes apenas são capazes de localizar a informação, ou então de localizar informações idênticas. Como podemos ver, neste extrato em que nós temos aqui do informante 22, estávamos a pedir que os estudantes produzissem uma composição a falar do meio ambiente e falar de desenvolvimento sustentável, isto é, a ação do homem que pode, até certo ponto, influenciar na destruição do meio ambiente. O estudante nos diz o seguinte: as consequências da ação do homem no planeta Terra têm acontecido de diversos modos, mas também, às vezes, o próprio homem é feito da consequência do pecado original. Portanto, ele foi buscar uma passagem bíblica. Está relacionado o mal que é causado pela ação humana na natureza ao pecado original. Portanto, aqui ele apenas foi capaz de identificar informações que são semelhantes, mas não foi efetivamente ao nosso contexto de estudo, ou então aquilo que nós pretendíamos que eles produzissem nas suas composições. Portanto, estes foram a maioria em que não foram capazes também de relacionar, de apresentar especificamente o conteúdo do estudo, apenas trouxeram informações semelhantes. Com relação ao nível 2, gostaríamos de dizer que neste nível tivemos quatro estudantes que, na sua
elocução eram assim capazes de produzir textos relacionados ao assunto central, mas mantinham-se em fazer repetições de conceitos ou então de termos que podiam ser muito bem evitados por estratégias de pronominalização. Como podemos ver neste excerto do estudante 10A, na verdade não são os avanços científicos industriais que ameaçam o homem no planeta Terra. Portanto, temos avanços científicos aí, azul, avanços científicos industriais, temos mais azul, sublinhado, evolução de diferentes campos de saber, que também é exatamente avanços científicos, e depois temos ainda mais um elemento que diz respeito a desenvolver em diferentes áreas. Portanto, todos os elementos que estão aí descritos em azul dizem exatamente a mesma coisa. Portanto, esse estudante podia muito bem deixar de repetir essas expressões e trazer uma elocução mais exaustiva que pudesse realmente ressaltar os elementos básicos das nossas composições. A semelhança disso também acontece com a expressão homem, que é repetida 4 vezes apenas num parágrafo. Portanto, também um dos elementos que destaca aqui a incapacidade, ou então a dificuldade que os nossos estudantes têm da pronominalização nas suas produções linguísticas. Estando, no entanto, estes estudantes no nível 2, em que encontramos apenas 4 estudantes. Nível 3, temos uma boa elocução, mas também encontramos problemas. Estamos a falar daqueles que possuem capacidade de integração de várias informações. Estes, pelo menos, apresentam esta capacidade de integrar várias informações, mas se calhar não com tanta exaustão, ou então tanta integração assim. Vejamos o excerto da composição do informante 41, em que o nosso estudante diz: temos, por exemplo, um engenheiro de construção de avionetas, nos seus trabalhos ele poderá se depreender com resíduos. Portanto, temos ali um elemento que tem a ver com a seleção verbal também. Poderá se deparar. Ele não se depara com os resíduos. Ele produz os resíduos na base das suas ações. Então, como é que ele vai fazer a gestão desses resíduos? Depois é uma outra questão. O nosso estudante ali selecionou este verbo e depois continua a sua locução e estabelece corretamente uma relação entre os dois elementos ali em vermelho, sublinhados a vermelho. O engenheiro de construção de avionetas, neste caso, poderá deitá-los onde poderá deitá-los e onde ele deitará. Desta forma, ele estaria a prejudicar o planeta. Portanto, ele menciona, entre parênteses ali, vários aspectos que prejudicariam, neste caso, o planeta Terra. O que significa que ele teve a capacidade de estabelecer estas relações. Mas foi um número muito reduzido, destacando que foram apenas 2 estudantes. E, finalmente, temos o 4º nível, que é... Dr. Vangueira, vou pedir para que tente sintetizar, já estamos mesmo em cima do tempo. Que é o melhor nível, o último nível, em que tivemos a composição 40A, que tem também uma boa proficiência linguística, em que o estudante diz que o homem aplica de forma errada as suas descobertas, etc., etc., e estabelece suficientemente esta conexão, a relação existente entre estes diferentes elementos. Em termos de conclusão, verificamos que, primeiro, o nível de literacia reveste-se de capital importância para o processo de ensino e aprendizagem, como já se fez referência. O insucesso universitário pode, até certo ponto, estar relacionado ao nível de literacia, consequentemente criando baixos resultados, que aqui fizemos referência. Nota-se uma baixa capacidade de abordagem de temas transversais, em termos da literacia crítica, e encontramos os níveis de literacia entre 0 a 1 de 57%, em detrimento dos melhores níveis, médio 2, nível 2 a 4, 43%.
Como proposta, julgamos que seja pertinente que todos os elementos ou os intervenientes do processo de ensino e aprendizagem sejam capazes de colaborar para comatar a questão dos níveis de literacia. Muito obrigado.